Olá, eu sou Marco Vieira, no ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Dando continuidade à nossa série sobre a importância das mulheres na pesquisa científica brasileira, trago hoje aqui Priscila Campos. Vou pegar minha colinha aqui porque o currículo dela é extenso, para não me perder aqui. Priscila é graduada em Oceanologia, é especialista em Pedagogia Waldorf, mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente, mergulhadora profissional, olha só, tem experiência na área de Oceanografia, Teatro e Arte e Educação Ambiental e atualmente é professora efetiva da Universidade Federal de Sergipe. Priscila, bem-vinda ao podcast Por Trás da Mídia. É uma alegria recebê-la aqui, dando continuidade a essa série sobre a importância das mulheres na pesquisa científica brasileira. A primeira foi com a minha amiga Marcela, né, que também é sua amiga, né? E fiquei muito feliz de conversar com ela. E agora você. Então eu queria iniciar primeiro dizendo que eu fiquei muito feliz, muito encantado em descobrir seu trabalho, que não te conhecia, não conhecia sua área de pesquisa também, justamente por me identificar, já que você trata do ser humano e a sua relação também com o ambiente, já que eu sou budista, né? Então tem muito essa pegada de sensibilidade em relação à natureza, né? Como é que deu início aí vou assim para essa área, já que é uma coisa tão sábia assim que eu vejo de lidar e de buscar, né? Como é que você vou para essa linha de pesquisa aqui, vou escolher isso? Eu acho que a linha de pesquisa me escolheu. Porque eu, desde pequena, sempre tive uma ligação muito forte com o mar, né? A minha família é uma família que a gente passava férias na praia, então... E as férias antigamente eram férias de 4 meses, então a gente passava muitos meses na praia, todos os dias, na Atalaia Nova, em Taparica, na Bahia. Então, eu sempre tive uma relação com o mar muito próxima. Foi natural, né? Então, você acaba se apaixonando por aquilo faz parte da sua vida e é um encantamento que você não sabe quem começou primeiro. Se você com o mar com você, e de repente aquilo é a sua vida e você não consegue se ver longe disso, né? Aí daí você buscou, qual foi a graduação que você fez? Oceanologia. Oceanologia, depois o mestrado? Em Desenvolvimento e Meio Ambiente. E aí Gestão costeira e doutorado em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. Para fechar o combo. E o curso de instrutora de mergulho. Esse não pode faltar, né? Porque para estar em todos esses ambientes sem saber nadar como não dá certo, não. Tem que aprender a nadar. Tava até brincando com ela aqui, pessoal, que preciso aprender a nadar para fazer umas imagens subaquáticas, né? Eu adoro água, adoro, enfim, vida e esse é meu desafio ainda para 2022. Mas voltando aqui para nossa... Vou cobrar, hein? Cobra aí. Eu queria... Uma das frases que eu vi aquele linkzinho que você mandou para mim, né, do seu trabalho, foi lá que eu fiquei mais encantado ainda. E aí você fala assim, tornar a relação do homem e natureza mais salutar. Essa é a ideia das suas linhas de pesquisa, da sua área. Queria que você explicasse um pouquinho o que é que você faz de fato, quais são os termos, né? Porque a gente leigo, né? O que é? Quem estuda com o oceano é o que? Tal, qual é o papel de um cientista, como você, nesse universo aí de oceano, mares? Tá, vou tentar fazer um resumo da ópera, né? Certo. Porque é bastante coisa. Percebi. Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente pensa em oceano, não vamos falar de mar, tá? Certo. Mar, aqui praia, costa. Oceano, a gente está falando de um sistema global, profundo, maior, regulador do clima da Terra, quem propõe que a vida exista como ela existe, quem regula as águas que estão aqui ou ali, todas as correntes, todo o movimento, toda a vida, a manutenção e a criação da vida é regida pelo oceano. Então, esse sistema oceano é estudado pelos oceanólogos ou oceanógrafos, como eu. Então, o que a gente faz? A gente estuda a biologia, a química, a meteorologia, a física e a geologia desse grande sistema para entender processos. Então, o que acontece se um animal aparece encalhado na praia? Qual foi a corrente que trouxe esse animal até aqui? Qual o sedimento que estava envolvido? Para a gente tentar entender qual é a história que está por trás desse encalhe. Houve um derramamento de óleo. Então, a gente se preocupa em gerenciar esse ambiente para que ele se mantenha saudável e continue fazendo a sua função na biosfera, que é essa função de controle e de manutenção da vida. Fazer a engrenagem perfeita continuar funcionando. Exatamente. Então, percebeu que há algum conflito, algo, né, de estranho ali que saiu desse movimento, que é perfeito, né? A natureza ela é perfeita, né? Então, aí vocês atuam nesse momento para que a gente não sofra esse impacto, é isso? Exatamente. A gente tenta
entender como esse sistema, esse grande sistema funciona, que também não é fácil, né? A gente observa, entende, como cientista, a gente olha quais são as leis que regem esse grande sistema. E uma vez entendendo como preservar, e aí vem uma questão muito importante nos dias de hoje, como preservar nessa cultura do consumo que a gente vive. Na cultura do descarte, na cultura do reciclado, não, né? É pegar e jogar fora, pegar e jogar fora, pegar. Então, isso tudo gera uma série de rejeitos que vão parar onde? No fundo do mar. Então, o sistema não tolera mais isso. Antigamente, na década de 70, se pensava que tudo que você jogasse no oceano, o oceano era capaz de digerir, vamos dizer assim. Tinha essa ideia de que o oceano era o grande depurador. Joga no mar. Geladeira, joga no mar. Carro, joga no mar. Não presta, joga no mar. Tudo que não presta, joga no mar. Não é bem assim. Então, a gente está percebendo agora que tudo que joga no mar volta para a Terra, por causa da circulação oceânica. Então, e o pior, nada que a gente jogue em um determinado ponto do planeta vai ficar ali, naquele ponto. Porque como a circulação ela é global, ela é uma circulação que acontece, né? O oceano é um só, apesar de a gente ter Oceano Pacífico, Atlântico, é um oceano, porque a circulação acontece e todos os pontos se conectam em todos os pontos. Então, o que quer que eu jogue aqui, eu estou jogando no mundo inteiro, porque em algum momento vai chegar lá. Então, são desafios muito complexos para o nosso estilo de vida, que a gente escolheu enquanto sociedade, principalmente aqui no Ocidente, e isso traz uma série de problemas que a gente não sabe como lidar enquanto sociedade. Você pode citar alguns desses problemas? Por exemplo, o mais grave agora que a gente pode falar, né, que está na mídia, está em todo lugar, mudanças climáticas. Segundo, microplásticos. Por quê? A gente chegou num ponto de, vamos reciclar. Não tem mais, porque a gente chegou num nível de tamanho de microplástico, né, ele é tão pequeno que ele está na nossa corrente sanguínea. Ou seja, um material que é inerte, que não tem vida nenhuma, que não entra nos nossos processos metabólicos, ele agora faz parte do nosso tecido. Está aqui na gente. Então, a gente está, de muitas formas, modificando o que seria essa vida. A gente está interferindo no que seria essa lei natural da regência e da manutenção da vida. E a gente não tem noção da consequência disso. E a gente já está vendo uma série é só olhar para o mundo aqui fora que a gente consegue ver pandemias, chuvas torrenciais, envenenamento dos solos, da água, o derretimento das geleiras, das calotas polares. Onde não chovia muito, está chovendo mais. Onde não era seca, agora está mais seco, né? A gente está percebendo isso. E, infelizmente, tem gente que ainda não acredita que isso está acontecendo, né? Eu vi acho que foi uma reportagem recente, não tem muito tempo, acho que 6 meses no máximo, né? Um grupo de cientistas, eles analisando o aquecimento do planeta, e tinha um parâmetro assim que se a gente chegasse nele não teria mais volta. O impacto seria gigantesco na nossa vida, né? Você acredita também, como essa galera que é pessimista, assim, que a gente já chegou num ponto que não tem mais volta e que assim não tem como você conscientizar através da educação esse povão para parar de jogar as coisas no mar, entender que nós somos o oceano também? Não sou pessimista, ao contrário, eu sou muito otimista, eu tenho muita esperança e muita fé no ser humano, porque eu acho que a gente tem uma potência, um potencial criativo muito grande quando a gente quer. Então, eu acho que, primeira coisa, e quando a gente fala de educação, e eu gosto disso, eu trabalho bastante com a educação oceânica, com a educação ambiental, com o letramento dos oceanos, com essa ideia de que a gente é natureza, a gente não está a parte não é a relação homem-natureza, não, homem e natureza é uma coisa só, né? Então, se a gente se percebe, é muito fácil perceber isso, porque a gente é biologia, a gente é química, a gente é física, a gente é hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, água, né? É muito fácil a gente se perceber. Somos uma estrela, né? Os mesmos elementos que tem aí nos astros está contido na gente, né? Exatamente, a gente é universo também, né? Multiverso, é tanta coisa. Então, quando a gente percebe que a gente é natureza e não que a gente está fora dessa natureza, a gente cuida. Porque a gente quer cuidar da gente, a gente quer sobreviver, a gente não quer morrer. Todo mundo quer viver. O que as pessoas não entenderam ainda é que se a gente não cuidar, não vai ter. Se a gente não cuidar da água, não vai ter água limpa. Se a gente não cuidar do solo, o solo vai estar envenenado. E a gente vai estar se envenenando porque a gente vai se alimentar desse solo. Então, essa relação causa e consequência que as pessoas ainda não perceberam e, por isso, ainda não despertaram. Mas eu tenho fé. Fé na ciência, fé na educação, que a gente vai conseguir
tocar nesse botão aí que vai fazer a galera perceber. Dá um start aí pra galera perceber. Vai, porque tem muita gente trabalhando por isso e eu acredito nessa força do coletivo, sabe? Eu acredito no potencial da rede, dos núcleos, e eu acho que tem muita coisa boa acontecendo aí nesse mundo. Nessa sua caminhada aí de graduação, mestrado, doutorado, encontrou muitas mulheres também em linhas variadas de pesquisa, ou é raro, assim? A gente sabe que tem dados aí que mostram, né, que não é o Brasil 40 e poucos %, né, de atuação, isso porque teve uma pequena ascensão nesses últimos 10 anos aí, mas ainda está muito aquém da realidade, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim. A trajetória das mulheres na ciência, das mulheres como um todo em qualquer lugar do mundo, né? Ser mulher nordestina e brasileira é um negócio difícil. Mas vamos lá. Você tem uma série de desafios, principalmente se você escolhe a área de exatas. Primeiro porque não é considerado uma área de meninas, é considerado uma área de meninos. Não se imagina que as mulheres tenham capacidade de raciocínio lógico, capacidade de abstração, para entender como funcionam as contas, né, a matemática, os vetores, as álgebras e tal. Então, não é uma área que é incentivada, nem em casa, nem em lugar nenhum, nem na escola, nem em lugar nenhum. Segundo lugar, você tem as bolsas, vamos dizer assim, né, de incentivo. Se você está concorrendo a uma bolsa, isso aconteceu comigo na universidade, você está concorrendo a uma bolsa para uma área de exatas e você tem um currículo semelhante, você está na graduação, você está concorrendo com um homem, para quem você acha que vai a bolsa? Para o homem. Então, tem uma série de estereótipos na nossa sociedade e uma série de cultura de mulheres para não serem cientistas, educadas para não serem cientistas, porque também a gente tem as profissões de tradição no Brasil, né? Então, quando uma menina se destaca na matemática ou na química e pensa, mas você vai ser professora de matemática? Então, você já tira dessa menina, e ela poderia ser uma cientista, uma Nobel de matemática, ela poderia, né? E você não incentiva, porque você não acha que aquela menina cabe ali. Então, existe uma questão cultural forte, uma questão estereotipada muito forte, e isso tudo faz com que a gente tenha que galgar uma escada maior, sabe? Um degrau maior na escada para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Porque a gente tem que insistir, a gente tem que persistir. A gente não tem modelos. Eu não tinha modelos de mulheres cientistas que eu dizia, eu vou seguir. Que você pudesse se espelhar ali e dizer assim, eu quero ser ela. Não tinha. Cientistas homens, vários. Cientistas mulheres, pouquíssimas. Graças a Deus isso está mudando, né? Eu tô falando. Né? Se agora na academia tem mais mulheres. Né? Não, encontro muitas mulheres e outra. Agora é importante frisar que existem os núcleos. Tem os núcleos, tem a Liga das Mulheres pelo Oceano, tem as cientistas mães. Gostei do nome. As cientistas mães são grupos de mulheres, porque tem isso. Você vai para fazer um doutorado, aí você é mãe no meio do processo. Você tem lá a licença maternidade, depois você volta. A sua pesquisa não foi prorrogada. Você teve uma licença para cuidar daquele serzinho que está chegando ali. Então, você, quando voltar para a academia e voltar para a sua tese, você vai ser a tua tese e o teu menino para tomar conta. É outro universo. E, infelizmente, na nossa sociedade, esse papel é da mulher. Apesar da gente saber que os cuidados deveriam ser, né, dos homens e das mulheres, porque são pais, né? E tal, mas na nossa sociedade machista é assim que acontece. Não estou dizendo que isso cabe para todos os homens, não é isso. Mas antes que alguém a responsabilidade... Possa dizer, não é todos, né? Que sempre tem, não é, mas eu estou falando do geral, né? E é o que a gente vê. Eu tenho amigas que passaram por isso. Eu mesma passei por isso no mestrado. A minha filha tinha 2 anos e eu ia para a aula e ficava pensando, como é que eu vou fazer para assistir a próxima aula? Quem vai ficar com ela? Como é que eu vou passar 10 dias no campo? Então, tinha toda uma logística que eu tinha que pensar, além da pesquisa, outras preocupações, sabe? Quando eu fui fazer o doutorado, eu ganhei uma bolsa, minha filha tinha 6 anos, eu não fui, porque eu não tive coragem de sair para deixá-la, eu fui 2 anos depois. E quando eu saí, o que teve de comentários de pessoas me ligando da minha própria família, dizendo que eu estava abandonando a minha filha, porque eu estava indo fazer um doutorado na Europa, foi uma coisa assim que, sabe? E aí eu fui, porque na minha cabeça e na minha leitura de mundo não é assim que funciona, eu fui, mas eu não vou lhe dizer que foi fácil para mim estar lá fazendo a minha pesquisa com a minha filha aqui no Brasil, e isso passava pela minha cabeça, porque, óbvio, é o tiro na cabeça, né? É um pensamento que você foi criado para. Então, é difícil você se desvencilhar. Isso.
desses estereótipos. Eu acredito que a cobrança que vocês fazem, né? Demais. A cobrança interna que você se faz, porque assim, eu, né, até podem aí me julgar e dizer que eu não estou no lugar de fala, mas eu tenho 6 irmãs e tenho 3 filhas, tenho 2 netas, então percebo um pouquinho, né? Então a sociedade ela impõe uma forma de viver, de pensar para a mulher, e quando você, não é isso que eu quero. Então tem uma cobrança interna, porque vai né, dar de encontro. Porque a gente passa por esses traumas que são pressões externas que viram pressões internas. E aí você não está tranquilo para fazer o que você deveria estar fazendo, entende? Então, onde você deveria estar inteiro para fazer aquilo ali, você está pela metade, você está dividido. Então, isso é um problema. Aí junta esse problema que eu falei, a questão da maternidade, porque é um direito. Ah, mas quem inventou ser mãe na época? Você pode inventar ser mãe na hora que você quiser. Exatamente, é o seu direito, o seu exercício de vida enquanto sujeito. Pai, né? Ninguém pergunta. Ser pai agora, e né? ninguém pergunta. Eu tenho certeza absoluta que se fosse o contrário, se o pai da minha filha dissesse, vou fazer um doutorado no exterior, ninguém ia perguntar. Tapinha nas costas, boa sorte, parabéns, né? Tá indo em nome da sua família e tudo mais, né? Eu digo isso porque eu fui fazer a pós em São Paulo em 2014. Porque eu tive de apoio, não foi brincadeira, não. Né, para ir, né? E fui sem esposa, sem filho, sem neto, sozinho. Mas imagino se fosse minha esposa que tivesse ido fazer isso, né? Não seria com essa receptividade que eu tive de amigos, da família e tudo mais. Ô Priscila, me diz uma coisa, a gente falou das suas áreas, né? Então, graduação, mestrado, doutorado, né? Você já falou da importância né, do pesquisador, né? A gente sabe que todas as linhas científicas tem o recorte, né, que é feito, né, vem da teoria, passa para o recorte prático, para daí vir o resultado e a sociedade poder absorver esse trabalho que é feito, né? Você poderia citar um pouco desse trabalho que você tem desenvolvido na Universidade Federal, ou como professora, ou mesmo linhas de projeto que você atua? Porque a ideia aqui dessa série é mostrar que, olha, estou trazendo gente muito importante aqui, né, que tem feito um trabalho legal e que precisa ser descoberto, né? Certo. Então, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da minha pesquisa. Bom, eu me formei em oceano, né, como eu já falei para você, trabalho com educação ambiental há mais de 20 anos e sempre trabalhei com pescadores. Sempre gostei de comunidades de pescadores. Eu acho que eu aprendi mais com os pescadores do que no curso de oceanografia sobre o mar, né? E a relação que eles têm. A questão para mim que me encanta quando eu estou numa comunidade, principalmente quando a comunidade é tradicional, né, que é aquela comunidade que vive essencialmente da pesca e tal, que não tem outras funções, né, profissionais. Essa relação que eles têm com o mar, né? Essa mística, essa devoção, esse temor, não sei, esse feeling, sabe? Essa coisa que você sente que tem um algo diferente ali. Essa subjetividade que existe nessa relação, isso me encanta. Então, por conta disso, eu passei a minha vida perseguindo esses pescadores, talvez por esse encantamento que eles despertavam em mim, né? Que eu também tenho, que é um encantamento que eu também tenho com o mar. Então, talvez por isso essa similitude, né? A gente, sei lá, de uma certa forma conversava internamente sobre isso, né? Então, a partir daí eu me formei, fui trabalhando com educação ambiental, com esses pescadores e tal, e eu fui vendo muitas coisas porque eu trabalhei no Brasil todo, do Rio Grande do Sul, eu me formei na FURG, né, no Cassino, até a Amazônia. Eu viajei o Brasil todo em 2005, nessas comunidades, e aí eu fui vendo várias realidades diferentes, porque a gente tem 8.000 quilômetros de costa, e a gente tem muitos tipos de praias, e a gente tem muitos tipos de problemas diferentes em cada uma dessas praias. E muitos problemas socioambientais diferentes, de acordo com cada comunidade e em cada local que elas estão. Uma relacionada a manguezais, mais aqui no Nordeste. A gente já tem lá mais para o Sul, a gente não tem mangues, então já são outros ambientes e tal. Então, a partir daí, eu fui traçando um diagnóstico dessa costa e dessas problemáticas e fui vendo como é que eu posso, a minha grande questão é essa até hoje, como é que eu posso fazer com que as pessoas comuns, não só cientistas, né, pessoas comuns, sociedade em geral, perceba a importância desse ambiente oceano para a vida. Como que eu posso fazer com que essas pessoas entendam aquele botãozinho que eu estava dizendo no início? Foi aí que entrou a arte. Foi aí que entrou a arte. E aí, porque a minha família é uma família de artistas. Eu cresci em meio a muita música,
Meu tio era pianista, depois a gente cresceu num bar, então sempre teve muita arte na minha vida. O pai da minha filha é músico, então era uma coisa assim que não tinha como não estar junto, sabe? Aquelas coisas que fazem parte de você e quando você vê, você vai... Aquele seu cestinho, né? Você vai vendo, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então, a arte não tinha como não estar ali. Porque da mesma forma que isso me tocava, eu via isso como uma ferramenta muito potente de tocar o outro. Porque quando você vai dar uma palestra e você fala alguma coisa sobre um determinado assunto, a pessoa está lá e escuta. Mas se você canta uma música, isso toca. Isso. A escuta é outra escuta. E eu vi isso acontecer muitas vezes nessa minha trajetória. Então, cada vez que passava e que eu passava por essas experiências, eu via o quanto isso não podia deixar de existir no meu trabalho. E aí foi uma coisa meio engraçada essa parte, porque para os meus amigos oceanólogos eu tinha virado artista. Abandonou a área. Abandonou a área. Está fazendo as artes agora. Aí, para os meus amigos das artes, né, eu tinha virado oceanóloga. E aí ficava aquela coisa meio confusa, ninguém sabia, mas a Priscila faz o quê mesmo? E aí eu encontrei no Prodema, no mestrado, eu fiz um Prodema interdisciplinar, né? Eu encontrei um lugar acadêmico, uma área de conhecimento, que é a área interdisciplinar, multidisciplinar das ciências ambientais, em que eu podia dialogar com as áreas. Então, eu podia falar de arte, eu podia falar de educação, eu podia falar de oceano, eu podia falar de ser humano, e estava tudo certo. E aí, quando eu encontrei esse lugar, eu falei, é aqui que eu vou botar meu pé. É aqui que eu quero cavar. E aí não saiu mais, né? Foi não tudo saiu... sendo construído com a arte do lado. Sempre. Sempre vai ser assim até o dia que Deus quiser, porque eu não consigo me separar disso. Eu não consigo viver sem música. Eu não consigo viver sem sentir, sabe? Para mim, o sentir, e a ciência é muito exaurida desse sentir, né? Porque a gente é educado, a gente é criado para o pensamento lógico, para o raciocínio muito simbólico, e a gente esquece do pensamento sensível. E o pensamento sensível, junto com o pensamento simbólico, é o que fecha a equação. Porque cada ser humano entende de uma forma diferente. Tem pessoas que são mais racionais e realmente elas vão entender dessa forma. Tem pessoas que são mais sensíveis e elas vão entender dessa forma. Se você dá os dois alimentos, a probabilidade desse alimento chegar no outro é muito maior. E isso vira uma rede, né? Como a gente estava falando no início, né? Porque essas pessoas absorvendo esse conteúdo, esse conhecimento, elas levam para outras pessoas. Por isso que esse cuidado em como passar e de que forma elas aprenderão com o nosso conhecimento, tem que ter arte. Eu acho que não tem que ter arte para tudo, tem que ser valorizado o tempo todo, porque é outra coisa, né? Você conseguir tirar o sorriso de uma pessoa, né? Fazer uma pessoa sisuda sorrir, né? Com algo que é importante, né? Isso é muito legal. E eu fico aqui tentando imaginar o tamanho da sua felicidade mergulhando, né? Porque o oceano é um ambiente artístico total, né? Total. De cores, de sons, né? De sensibilidades e tudo, Meu né? Deus, é muito incrível. Como é que você se tornou? O mergulho profissional veio pela necessidade do trabalho ou não? Eu sempre gostei de mergulho mesmo e tal. Menino, eu comecei a mergulhar com 15 anos. O mergulho veio antes da oceanografia. Olha. Eu fui fazer oceanografia por causa do mergulho. Eu era atleta do iate daqui de Aracaju. E aí eu ganhei uma bolsa do clube para fazer um curso de mergulho com o COI, daqui, Comando de Operações Especiais. Imagina, eu com 15 anos. Eu fiz meu primeiro curso de mergulho com o Comando de Operações Especiais daqui de Aracaju. E quando eu entrei no mar, eu lembro que meu instrutor era um cara do Rio de Janeiro e ele era da Marinha. Então, ele era aquele cara, assim, super, sabe? Mergulhador da Petrobras e tal, não sei o quê. E ele conhecia todos os equipamentos e gostava de levar a gente para o perigo. Imagina eu com 15 anos, toda aventureira, exploradora, tarará. Então, aquilo me seduziu de uma forma. Quando eu entrei no mar a primeira vez, que eu desci 30 metros, eu falei, gente, eu não quero fazer outra coisa na minha vida. Se eu pudesse, eu vivia aqui de baixo. Então, quando chegou a época do vestibular, eu nem sabia que existia esse curso de oceanografia. Porque aqui no Nordeste, na época que eu fiz, só tinha de federal a FURG, que era no Sul.
Só tinha um curso. Hoje a gente tem no Sul, São Paulo, a gente tem Salvador, então já está mais pulverizado. Na minha época, não. Então, ou eu ia para o Sul, ou eu não fazia oceanografia. Fui para o Sul com 17 anos, fiquei longe da minha família muitos anos. Foi a primeira grande escolha que eu fiz assim na minha vida, né? E não me arrependo, foi um processo de crescimento muito grande. Lá eu conheci o budismo, no Sul, morei no templo budista depois, 1 ano, em Três Coroas. Então, o oceano me trouxe muitas coisas. Ter ido para o Sul fazer oceano abriu a minha cabeça de muitas formas. E me fez entrar em contato com essa ciência que talvez se eu tivesse ficado aqui no Nordeste eu não teria tido essa oportunidade. Porque as oportunidades no Nordeste são restritas para as mulheres na ciência. Então, quando eu saí daqui para um outro polo, que era a FURC, quando eu fiz, era a melhor universidade da América Latina. Então, a gente tinha uma base oceanográfica, a gente tinha um navio oceanográfico, tinha muito dinheiro para pesquisa. E eu estava lá. Eu estava no meio do Pátio do Ouro. Então, eu tive muitas oportunidades, né? Eu fui atrás das oportunidades e as coisas foram se abrindo. Tanto que meu orientador é meu amigo até hoje, o Danilo Calazans. Foi meu orientador da FURG em Oceano de 2000 a 2003. A gente se fala até hoje. Quando eu comecei a estudar os recifes de coral lá na Baía de Todos os Santos, né, foi um fenômeno bem complexo, porque tinha um coral mole que ele estava tomando conta de todos os corais duros. Os recifes de coral no mar, eles são ecossistemas muito biodiversos e são comparados às florestas na Terra, porque de tão importante que eles são, né, na produção de oxigênio, como berçário, como lugar de reprodução, de repouso de muitas espécies e tal. Então, são verdadeiros oásis que acontecem no mar. E o grande responsável por essa estrutura funcionar são os corais duros. Então, o que estava acontecendo na Baía de Todos os Santos, que foi a minha pesquisa de doutorado? Um coral mole, que é muito tóxico, estava subindo, vamos dizer assim, em cima do coral duro e matando ele. E formando um tapete em cima de todo o Recife. Então, o que acontecia? Como não tinha aquele edifício coralíneo, né, não tinha mais aquele coral duro, não tinham as outras espécies sucessivas. Então, não tinha Recife. E né, sem Recife não tem camarão, não tem peixe, não tem siri, não tem lagosta, não tem caranguejo. Então, isso começou a afetar diretamente a comunidade de pescadores artesanais locais, que é ali da Vila Brandão, e eles não podiam mais pescar, porque não tinha mais peixe. Então, os pescadores que antes eram pescadores tradicionais, agora não podiam mais ser pescadores, tinham que ser outra coisa, tinham que arrumar dinheiro de outra forma. E toda sorte de violência doméstica se instaurou na comunidade e por aí vai. Então, assim, quando eu comecei a estudar os recifes, eu não fazia a menor ideia do porquê que isso estava acontecendo. Eu via o fenômeno, porque eu mergulhei, e eu via aquilo acontecendo. Eu falei, gente, por que será que esse recife está matando todo mundo? O que está acontecendo? O que ele tem? E eu descobri que ele era tóxico. No final da pesquisa, eu descobri que ele era tóxico, tinha um potencial destrutivo muito grande, bioquímico. E o segundo ponto, ele não tinha predador natural, porque os próprios pescadores tiraram o caramujo que o predava para vender para aquaristas. Então, veja como, né, o ciclo. Ou seja, a ação deles, por ignorância, óbvio, eles não sabiam que isso ia acontecer, acabou voltando contra eles mesmos, né, que a gente estava falando sobre a ação e reação, exatamente. Então, o que aconteceu? Quando eu fui fazer a pesquisa, eu queria estudar esses recifes, e aí eu falei com a minha orientadora, a gente fez vários testes bioquímicos, enfim, para a gente conseguir descobrir o que estava acontecendo, mas eu também queria aliar um processo de educação ambiental com a comunidade. Por causa de tudo que a gente já conversou, para mim não tem como mais separar as coisas. Até porque falar de ciência numa linguagem popular, para mim, é importantíssimo. Para mim é importante que a sociedade entenda o que se produz na academia e que não fique nos muros da academia, né? Eu gosto da disseminação científica. E é importante que as pessoas discutam, saibam e entendam o que está sendo produzido na academia. E aí eu fiz uma proposta para a National Geographic e foi aprovada. Eu ganhei um prêmio e com esse prêmio eu fiz um festival na comunidade. E foi incrível. Imagina. Foi um trabalho, assim... Acho que foi o trabalho mais bonito que eu já fiz na minha vida. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu acabei juntando muitas pessoas queridas e a gente abraçou essa história, a coisa da rede, né? Eu trouxe 2 amigas do Sul, uma amiga de lá de Salvador. A gente mergulhou,
A gente entrou em imersão naquela comunidade durante 3 meses e a gente foi um aprendizado tão forte, foi tão bonito o que aconteceu ali, que eu não tenho como não ser grata ao universo, à vida e à National Geographic, óbvio, por tudo isso. O que eu quero dizer com isso é, às vezes, a gente acha que, porque não tem dinheiro para pesquisa, porque eu não tenho uma bolsa, porque eu não tenho... Gente, tem. Tem financiamento externo, tem grupos, tem ONGs internacionais, tem editais, né? Tem. Se você não sabe ler inglês, põe no Google Tradutor. Busca alguém que saiba e galga, pesquisa, encontra, porque tem muita grana. A gente está na década do oceano, declarada pela ONU. A gente está na década do desenvolvimento sustentável. A gente tem todos os objetivos da ODS para cumprir. E tem muita verba, principalmente internacional, para isso. Aí, né? Exatamente. 2030, né? Então, não tem desculpa. Tem muita coisa para fazer e tem muita ferramenta para ser feita. Então, eu acho que é a hora de botar as ideias para fora, tirar os projetos das gavetas, sabe? Juntar com quem você acha que dá para dar a mão, né? Porque isso é importante. Trabalho em equipe tem que ter confiança, tem que ter respeito e confiança, né? E pessoas com a mesma vontade, né? Querer. Eu acho que tudo é isso, parte daí, da vontade, do querer. O que você quer, né? Porque quando você sabe o que você quer, você direciona os esforços para isso. E, obviamente, se você direcionar... se você faz um bom plantio, a colheita também vai ser boa, né? Com certeza, não tenho dúvida disso. Para você que ficou interessado nesse trabalho que a Priscila acabou de falar, né? Então tá no YouTube disponível, já vi, é lindo realmente e ela tem que se orgulhar porque realmente ficou um trabalho maravilhoso, né? É a arte de cuidar do oceano, a arte de cuidar do oceano. Então dê um Google aí e assistam lá e dê aquele joinha também, né? Comente, compartilhe aí, que é sempre massa valorizar o trabalho do outro. O podcast é uma coisa bem rápida, né? A gente definiu que faríamos séries justamente. O Por Trás da Mídia tem 2 anos, né? Fez 2 anos agora em julho. A gente tá aí, não sei se é o primeiro podcast de Sergipe, mas provavelmente, né? Enfim, percebi que era realmente um meio que eu poderia me expressar, né? Sou formado em jornalismo, sou artista também, mexo com audiovisual, com fotografia, com essa parte da escrita também. Lancei um livro em 2019. E vi no podcast uma ferramenta que eu pudesse falar e trazer pessoas para falar também, né? Tem alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de falar, algo mais sobre o seu trabalho, sobre a vida? Eu posso encerrar com minha última pergunta. Eu queria só fazer um comentário que eu acho importante. Eu vou dar um exemplo, na verdade, que eu acho que é bem fácil de entender. Quando a gente... Por que eu estou insistindo? Por que eu vim aqui, né? Eu estou aqui com a mão quebrada. Mas eu falei, não, eu vou lá, que eu quero falar sobre isso, é importante. Porque a gente, às vezes, pensa esses temas que são polêmicos, né? E essas bandeiras que se levantam do feminismo e mimimi pra cá, mimimi pra... Eu não quero falar disso. Eu quero usar um exemplo na natureza, que eu acho que se a gente vê na natureza, é mais fácil a gente entender também na nossa vida, né? Se a gente pensar numa floresta, vamos imaginar uma floresta amazônica, ou qualquer mata nativa. Se você pensa numa floresta, quanto mais tipos de plantas diferentes tiverem, o pasto, né, os arbustos, as plantas mais altas, umas protegem as outras, os passarinhos vão fazendo o ninho, casa, vai ter o humus ali, as minhocas e tal. Então, se você pensa numa floresta, quando você pensa em eficiência, você acha que para uma floresta ser eficiente, ela tem que ser mais ou menos diversa? Tipos de vida diferentes. Mais, né? Isso. Quanto mais tipos de vidas diferentes, quanto mais tipos de plantas, tipos de bicho, tipo de micro-organismos ali trabalhando naquele ecossistema, mais eficiente ela vai ser. Quanto mais diversidade, mais coisinhas que poderão ser compartilhadas a se fazer, né? Exatamente. Então, eu queria trazer essa metáfora da floresta para lembrar para a gente o quanto é importante a diversidade na vida. Então, é importante as mulheres em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão, na ciência, em qualquer área do conhecimento. É importante os homens, é importante todo mundo trabalhar junto em áreas diferentes, porque se a gente tem
pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, a gente tem uma leitura muito mais complexa sobre aquele problema que também é complexo e a probabilidade de a gente conseguir resolvê-lo é muito maior. Aquela velha máxima de duas cabeças pensam mais que uma, né? E se você tem muitas cabeças com muitas visões de mundo, melhor ainda, porque elas vão se complementar. Esse é o princípio da complexidade. E é isso que a gente precisa entender. A gente está numa sociedade de castração. Tudo na nossa sociedade, além de ser descartável, e agora é a sociedade do desliga, né? Não quero, apaga, diminui, tal. Então, não. Não, a gente tem que se unir, a gente tem que formar redes, a gente tem que formar núcleos, e esses núcleos têm que ser diversos, porque é o que a natureza ensina pra gente. Onde tem diversidade, tem eficiência. Anotando essa frase, onde tem diversidade, tem eficiência. Por isso que aqui tem que ser assim, né? A gente fala de tudo no Por Trás da Mídia, né? A ideia é trazer, a gente já falou aqui de descriminalização do uso da maconha, já falamos sobre o amor que seres humanos sentem por seus pets, falamos sobre puerpério, foi muito massa, né? Estamos, inclusive, né, aqui para vocês, estamos com 2 reportagens selecionadas para o Prêmio Sebrae de Jornalismo, que é nacional. Isso para a gente já é um prêmio. Parabéns. Que foi uma matéria sobre pesca, olha aí, o oceano aí na área também, né? E o mar. Uma matéria sobre pesca e o outro sobre empreendedorismo feminino, que foi uma série que nós fizemos o ano passado, que adorei fazer, com 3 pessoas maravilhosas que passaram aqui também. Querida, muito obrigado, Priscila, muito obrigado pela sua presença. Eu só queria terminar perguntando o seguinte, tem alunas que com esse brilho no olho também na Universidade Federal de Sergipe, assim, tem. Doida para ir para sua... que já está na área, né? Fazendo aí, tem, né? Tem. Pronto, então isso já me deixa feliz, é importante que tenha. Tem muitas sementes aí esperando para serem plantadas. E eu tô louca para botar a mão na massa. Legal, parabéns, né, mais uma vez, boa sorte, né, que a galera tenha... Aproveite, né? Aproveite Priscila aí, pessoal. Né? Vocês que foram alunas e alunos dela, né? Aí ela retomando agora a questão das aulas, né? Como professora, já que acabou de concluir o doutorado, né? Então, por favor, absorvam esse conteúdo, porque o nosso planeta agradece. A gente fica por aqui e eu aguardo você no próximo episódio. Até lá!